Como manter a sua família inabalável? A família será inabalável enquanto suas ações forem norteadas pelas prioridades bíblicas. Ontem nós começamos a falar sobre prioridades bíblicas. Eu vou fazer um breve resumo. Nós temos muito material, certamente eu não vou conseguir cobrir tudo como eu gostaria. Então é lógico que alguns pontos eu vou passar de maneira rápida e outras verdades eu vou me ater com um pouco mais de tempo. Mas quão importantes são as prioridades para nós? Por que nós devemos ter uma vida regida por prioridades bíblicas, é a pergunta. Porque foram de grande importância para o Senhor Jesus Cristo. Ontem nós vimos que Jesus Cristo tinha uma vida baseada em prioridades bíblicas. Também nós vimos que se foi importante para o Senhor Jesus estabelecer prioridades, significa que é extremamente importante também para a nossa vida. Nós, como cristãos, também precisamos ter uma vida baseada em prioridades bíblicas. Nós não somos sábios o suficiente para determinar para nós mesmos quais são as nossas prioridades. Por isso, nós precisamos da ajuda de Deus para decidir o que é mais importante do que é menos importante. Nós precisamos da ajuda de Deus através da sua palavra, precisamos da ajuda de Deus através da oração, precisamos que o Senhor nos dê sabedoria para avaliarmos as nossas vidas, para avaliar
aos mandamentos de Deus? A impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século estamos fazendo a vontade de Deus, além de agradá-lo, que já deveria ser um motivo suficiente. Mas à medida que nós estamos e foi de lá que Deus nos tirou. Então, eu devo amar a Deus devido à gratidão pela sua graça. A motivação é amar a Deus por gratidão, mas não por barganha. É simplesmente uma gratidão por reconhecer que Ele tem me dado o poder para obedecer os seus mandamentos. E obedecer os seus mandamentos é uma grande bênção. Quando eu devo amar a Deus? Tanto nas circunstâncias fáceis, quanto nas desagradáveis. Significa isso? Deus vai permitir que nós enfrentemos na nossa vida momentos desagradáveis. Nós precisamos disso para sermos lapidados. Quando lá em Tiago Deus dá aquela ordem, tende por todo motivo, né, de alegria o passar por várias provações, Deus está dizendo, você precisa entender que o pecado fez um estrago na sua vida, tamanha que o sofrimento faz parte do plano de Deus para tornar você uma pessoa parecida com Jesus. Deus é tão bom, que se tivesse um outro meio ele faria. Ele usa o melhor dele, que inclui, não o tempo todo, graças à misericórdia dele, mas momentos de provação, momentos desagradáveis. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças por tudo, por todos os momentos, os difíceis e também os momentos prazerosos. É assim que nós demonstramos o nosso amor para com Deus. A primeira prioridade do nosso coração é esse: amar a Deus, fazendo, pensando, desejando
e comprometendo-se com os mandamentos de Deus, devido à gratidão pela sua graça, tanto nas circunstâncias fáceis quanto nas desagradáveis. Por que é importante que eu saiba disso? Por causa de um dos maiores perigos e tentações que nós sofremos e vamos sofrer enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Sabe o que é? O pecado da idolatria. O pecado da idolatria acontece quando a pessoa ama e serve, isso é, quando a pessoa prioriza alguma coisa ou alguém acima de Deus. Resumindo, todas as vezes que nós desobedecemos algum princípio bíblico, há uma idolatria por detrás dessa desobediência. Nós estamos amando mais aquilo que nós desejamos para quebrar aquele princípio bíblico do que amar o nosso Deus. A nossa família permanecerá inabalável enquanto a primeira prioridade for amar a Deus, sendo uma pessoa comprometida com a obediência aos mandamentos de Deus. Quando o amor... vocês estão preenchendo, né? Preciso esperar um pouquinho. Não quero acelerar tanto. Mas pensem a respeito disso. No passado, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu apenas entendia que idolatria tinha a ver com imagem, tinha a ver com me curvar diante, né, de uma determinada pessoa que viveu no passado, depender dessa pessoa, pedir auxílio dessa pessoa. Mas a idolatria vai muito além disso. Talvez você tenha nascido num lar evangélico e nunca tenha se prostrado diante de uma imagem, nunca tenha pedido nada além ou unicamente ao nosso Deus. Isso não significa que você não tenha sido idólatra, e não significa que você não é idólatra hoje. Quando o amor devido a Deus não é priorizado, nós cometemos o pecado de idolatria. Esse texto de Romanos é um texto muito interessante. Aqui nós temos, vamos dizer assim, né, a essência da idolatria. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Isso é ingratidão. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A idolatria se manifesta quando a pessoa adora ou serve a criatura no lugar do Criador. A idolatria acontece quando os ensinos e mandamentos de Deus são distorcidos. Quando eu pego a Bíblia, eu abro a Bíblia e eu tento interpretar a Bíblia ao favor de algum desejo pessoal meu, é um tipo de idolatria. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas iam ter comichão no ouvido, porque eles têm desejos que eles querem realizar e eles vão procurar pastores conforme os seus desejos. Torcem as Escrituras e querem que as pessoas sejam favoráveis a eles. A perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso está acontecendo em muitas igrejas. Precisamos tomar cuidado com isso.
Por isso, uma das coisas mais importantes, ou uma das decisões mais importantes que você deve tomar para o bem da sua família, é procurar uma igreja que seja realmente bíblica. É mais importante do que um bom emprego. Tive um pastor, ele nos ensinou a isso. O dia que você precisar mudar de emprego e a empresa, oferece para você um outro emprego em outro lugar, a primeira coisa que você tem que ver é: existe uma igreja lá onde eu e a minha família vai ser edificada? Porque se não tiver uma igreja lá, Deus está dizendo para você não ir. Porque o que é mais importante para você é a transformação do seu caráter. A igreja é importante para que isso aconteça. Então, é uma maneira de nós entendermos a importância das prioridades. A idolatria adora a criatura. A idolatria adora a si mesmo. A idolatria adora o seu critério pessoal de determinar o que é certo e o que é errado. Por isso que ele distorce a verdade. É uma falsa justiça. Idolatria cria os seus próprios deuses. Por isso eu pergunto: o que é que você mais deseja? Isso vai determinar todas as suas decisões. A idolatria acontece quando a pessoa satisfaz os seus interesses egoístas. Isso é, quando a pessoa age impulsionada pelos seus desejos pessoais. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Existem desejos pessoais que são bons. Mas para você verificar se realmente o seu desejo pessoal é bom, você precisa perguntar para Deus: Deus, isso é bom e é agora? Tem certeza que o Senhor quer que eu faça isso agora? O texto diz: pelas concupiscências do seu próprio coração. A idolatria procura meios para que os nossos desejos sejam satisfeitos. Ele procura meios, ele procura enganar, ele procura tornar aquilo que é ilícito em lícito. Por quê? Porque ele ama mais a si mesmo. Ele ama mais satisfazer a si mesmo do que satisfazer a Deus. E isso dentro do lar acontece muito. Por que marido e mulher, às vezes têm conflito? Por que pais e filhos têm conflitos? Conflitos de desejo. É isso que está acontecendo lá. Então nós temos que descobrir, entre aqueles desejos, qual é o desejo de Deus. Pessoas que se dizem evangélicas fazem isso o tempo todo. Frases do tipo: Deus é amor. Não é para justificar um pecado, uma permanência no pecado, não é usado isso algumas vezes? Igrejas evangélicas fazem isso. Frases do tipo: Deus deseja que os seus filhos sejam felizes. E aí começa a aprovar coisas que Deus não aprova. Então, a felicidade do homem agora se torna o centro e não Deus. E eles depois vão descobrir que a decisão deles não traz felicidade. Porque o que traz felicidade são os conselhos de Deus quando seguidos. Frases como: Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus entende a nossa fraqueza. E é verdade, ele entende a nossa fraqueza. Mas ele não está dizendo: tá bom, filho, está tudo bem, pode continuar desse jeito. Não, ele entende a nossa fraqueza. Ele quer que nós também entendamos a nossa fraqueza. Ele quer que nós entendamos que ele nos perdoa e que ele quer nos perdoar. Mas ele quer que nós entendamos também: vai e não peques mais. Já ouviram frases? O meu Deus, eu não acredito que Deus quer que exclua alguém da igreja. Frases: eu não acredito que Deus quer que eu discipline meu filho com vara. Deus não mandaria fazer tal coisa. Mas está na Bíblia. Então, idolatria acontece quando a pessoa satisfaz os seus interesses egoístas. Por isso que a primeira prioridade do nosso coração deve ser amar a Deus. E nós amamos a Deus da maneira como nós nos relacionamos com os mandamentos de Deus. Por causa do pecado da idolatria que tenazmente nos assedia, quero usar esse termo,
A idolatria me assedia. Eu tenho alguns desejos e Deus diz, não. E se eu quero satisfazer esses desejos, eu estou cometendo o pecado de idolatria. Então, não caia no engano de você não acreditar que você não é assediado pela idolatria. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nesse corpo de pecado, nós vamos ser tentados a sermos idólatras. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Então não fique com vergonha de ser tentado, fique com vergonha de cair na tentação. Então, por causa do perigo da idolatria, nós temos que avaliar as prioridades do nosso coração. Nós temos que fazer isso. Vamos alistar algumas possíveis responsabilidades, boas ou neutras, que nós corremos o risco de colocar como prioridade acima de Deus. Isso, está ótimo. Família e um lar seguro. Isso é bom ou isso é ruim? Para mim isso é algo muito bom. Como marido e líder do meu lar, eu quero muito que a minha família seja um lugar seguro, que o meu lar seja um lugar seguro. O problema é, primeiro, avaliar o que é segurança para mim. E, em segundo lugar, qual é o preço que eu estou disposto a pagar para ter um lar seguro. Por isso que Jesus teve que dar esse ensino. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu posso pecar contra Deus para tentar garantir um lar seguro. Por exemplo, eu posso gastar muito mais dinheiro do que Deus até gostaria que eu gastasse em equipamento de segurança, que na verdade não garante nada. Ok? Mas eu posso gastar. Né? Eu posso gastar o que eu não tenho para mudar desse lugar, para ir para aquele lugar lá, porque, né, lá é um condomínio fechado, lá minha família vai estar segura. E eu começo a falhar no dízimo, não dar aquilo que Deus gostaria que eu desse, eu começo a falhar com missões. É o preço que eu estou pagando por um lar seguro. Isso está se tornando uma idolatria, isso é, quando eu preciso pecar para manter o meu lar seguro, é uma idolatria. Apesar de não haver nada errado, eu querer que a minha família e que o meu lar viva em segurança. E o pior disso é que eu acabo treinando meus filhos a agirem da mesma maneira. E aí eu treino eles a serem idólatras. Outra prioridade que às vezes nós temos, que é bom, mas pode se tornar uma idolatria, é dinheiro e segurança financeira. Eu não acho errado, né, daquilo que Deus nos dá, procurar separar uma parte, colocar na poupança, pensar na velhice. Isso é até bíblico. Mas quando isso se torna uma idolatria, é a pergunta. Por exemplo, esse texto, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde a traça e nem ferrugem corrói, onde ladrão não escavam e nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. É idolatria. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E antes de fazer qualquer comentário, eu quero juntar com isso. Uma outra prioridade que nós podemos, que é um desejo bom, mas que pode se tornar uma idolatria: conforto e bem-estar. É errado querer que meu filho, que a minha esposa tenham conforto, mas é lógico que não. Não é errado que eles tenham bem-estar. Não é errado desejar dar o melhor
para a nossa família. Isso não é errado. O problema é quando nós começamos a colocar isso como prioridade acima de Deus. Para eu ter dinheiro e segurança financeira, se eu precisar pecar, se para isso, de novo, eu vou contribuir menos com a palavra de Deus, se para isso eu vou ficar fazendo hora extra feito um louco, e eu não posso dar assistência para minha esposa, eu não posso dar assistência para os meus filhos, eu não posso servir na igreja com os meus dons, isso virou agora idolatria. Se porque eu preciso fazer o meu pé de meia, um irmão está passando por necessidade e eu não contribuo, vira idolatria. Se para manter o conforto ou o bem-estar do lar, eu não cumpro as minhas responsabilidades para com Deus, vem uma chuva mais forte ou uma temperatura mais quente, eu deixo de cumprir as minhas responsabilidades para com Deus, eu deixo de sair para evangelizar ou para aconselhar, por exemplo, vai se tornando uma idolatria e nós nem percebemos. Se eu troco de emprego, porque eu vou ter uma remuneração melhor, e não me preocupo com aonde os meus filhos vão viver, com quem eles vão conviver. Se lá existe uma igreja que vai dar o suporte necessário, se torna idolatria. Outro tipo de idolatria é perceber seus direitos, porém com expectativas erradas. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face, volta também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Não preciso falar muito. Nós temos que aprender que ser injustiçado faz parte do plano de Deus para a nossa vida aqui neste mundo. Jesus foi injustiçado. Ele foi ultrajado e não revidava com ultraje e diz, olha, e vocês têm que seguir o exemplo dele também. É nesses momentos de crise que o cristão tenha o privilégio de demonstrar como é que um cristão se comporta. E quais são as suas prioridades? Os meus direitos ou glorificar a Deus? Demonstrar mansidão, respeitar as pessoas e assim por diante. E também sentimentos e expressões emocionais. Quem é que manda no coração, né? Um garoto ou uma garota, um olha para o outro e se apaixonam. Um deles é descrente. Ah, mas quem é que manda no coração? É você, menino. É você, menina. Deus te deu esse poder. Descrente não tem esse poder. Mas o cristão tem poder. Tem poder de lidar com os seus sentimentos, com as suas expressões emocionais. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós temos que estar convencidos disso. Os nossos sentimentos não mandam em nós. Quem manda em nós é a palavra de Deus. E o que Deus manda é o melhor para a nossa vida. Nós damos prioridades para aquilo que a gente escolhe amar. Nós damos prioridade para aquilo que nós escolhemos servir. E nós damos prioridade para aquilo que nós desejamos cobiçar. E você sabe que a palavra cobiça, na Bíblia, ela pode ser para o bem ou para o mal. É lógico que quando é traduzido por cobiça, significa que é algo pecaminoso. E às vezes a tradução é paixão por coisas que Deus quer que nós tenhamos um sentimento forte para com aquilo. Nenhuma necessidade ou nenhum desejo ou nenhum sentimento deve estar acima de amar a Deus, obedecendo os seus mandamentos em amor e gratidão.
Essa deve ser a nossa prioridade. E se nós queremos que a nossa família seja ou permaneça inabalável, nós temos que vencer as tentações da idolatria, amando primeiramente a Deus e aos seus mandamentos. E temos que treinar os nossos filhos desde piquititico a fazer isso, porque eles nascem pecadores. Eu creio que os nossos filhos, com uma semana de idade, é uma figura de linguagem aqui, se ele pudesse pegar um bastão de beisebol e bater na cara do pai ou da mãe, quando o papai e a mamãe diz não, ele faria. Ele só não faz porque ele não tem força para isso, aí ele usa a mão. E a gente fala, que bonitinho. Nós temos que treinar os nossos filhos, porque eles nascem pecadores, como nós. Eles só não têm força e capacidade para fazer aquilo que nós teremos capacidade quando formos mais velhos. Então nós temos que ser pessoas que amam a Deus em primeiro lugar e treinar os nossos filhos a fazerem o mesmo. Aí nós vamos estar contribuindo com Deus no seu plano de termos e sermos uma família inabalável. Mas não há só Deus nesse mundo. Deus nos criou como uma sociedade. Deus criou para que nós amássemos também pessoas que estão ao nosso redor. Então nós precisamos também avaliar as prioridades secundárias. Isso é, familiares e não familiares. Então a segunda prioridade do nosso coração é amar o próximo. O próximo aqui é a família, o próximo aqui é o amigo, e o próximo inclui o inimigo. Porque Deus diz que nós devemos também aprender a amar o inimigo. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus mesmo já diz, olha, nós temos muitas responsabilidades, mas nós temos que aprender a priorizar as responsabilidades. Então, se para amar o próximo eu vou precisar desobedecer a Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque primeiro Deus. Mas Jesus disse, mas existe um segundo, o segundo na lista de prioridade. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E como é difícil obedecer esse mandamento. Amar até as pessoas que causam prejuízo para nós. O fato da segunda prioridade do nosso coração ser o próximo, nós precisamos avaliar se nós estamos, como é que nós estamos reagindo a essa prioridade secundária. Precisamos avaliar como é que nós estamos agindo em relação às pessoas que estão ao nosso redor. E precisamos ter prioridades para isso também. Então, em primeiro lugar, os relacionamentos familiares são uma prioridade acima do trabalho, acima do ministério, acima de relacionamentos externos. Isto é, acima das pessoas que estão fora daquele relacionamento consanguíneo. Pastor, mas acima de ministério, ministério não é adorar a Deus? Não. Ministério é uma das maneiras que nós temos de demonstrar o nosso amor para com Deus. Olha esse texto. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que ser solteiro é muito bom para quem Deus fez para ser solteiro. Agora você precisa avaliar o seu coração. Às vezes você quer casar de todo jeito, porque a sociedade diz que você não pode ficar para titio ou para titia. E aí o seu desejo agora, imposto pela sociedade ou por você mesmo, pode se tornar uma idolatria. Casar é a melhor coisa do mundo para as pessoas que Deus quer que se casem.
E Deus, na sua palavra, afirma categoricamente que se você puder escolher, vida de solteiro é melhor que a de casado. Pierre, mas lá no Antigo Testamento, irmãos, o Novo Testamento nos esclarece muitas coisas, porque ele mostra o perigo que o cristão vive também aqui neste mundo. Agora, ele afirma, quem quiser casar, não peca, está tudo certo. Mas por que eu estou falando isso? Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor, mas ao que se casou, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Não confunda ministério com obedecer ao Senhor em relação ao primeiro mandamento. Agora, cuidado, tá bom? Deus quer que você sirva no ministério. Por isso que você precisa ser uma pessoa que vai buscar sabedoria de Deus. Mas o que Deus está dizendo? Mais importante que o ministério é a sua esposa ou seu marido. Por isso que você precisa fazer boas escolhas. Não servir é pecado. Servir demais, trazendo prejuízo para a família, também é pecado. E Deus não quer que nós pequemos. Por isso que Ele nos traz instruções claras. Você sabia que se eu não cuidar bem da minha esposa e não cuidar bem dos meus filhos, eu não vou poder servir como pastor? Porque a Bíblia diz isso. Para eu ser pastor, eu preciso governar bem minha própria casa, criando os meus filhos sob disciplina e com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Entende? Se eu não cuidar da minha casa, eu estou desqualificado para o ministério. Então é muito importante nós termos essa prioridade e meios de avaliarmos até onde eu devo ir e até onde eu não devo ir. Isso não é fácil, mas Deus nos dá instruções claras na sua palavra. Quando você for determinar as suas prioridades, você tem que fazer levando em conta a vontade de Deus, para que você possa avaliar, para que você possa levar em conta os valores de Deus. Relacionamento interfamiliar. Dentro do relacionamento da família, o relacionamento marido e esposa é prioridade maior do que o relacionamento com os nossos filhos e parentes. Eu não criei os meus filhos de maneira perfeita, infelizmente. Mas Deus tem sido muito gracioso. Mas eu tentei obedecer todos os mandamentos. Quando eu errei, é porque eu não interpretei corretamente aquela circunstância. E às vezes eu percebia e corrigia logo. Mas uma coisa eu digo, meus filhos desde pequenininhos, eles aprenderam. Eu amo primeiro a mamãe e depois vocês. Aí chegou um momento que eles começaram a entender, mas meio confuso, mas quer dizer que o papai não ama, né? Não me ama que nem ama a mamãe? A resposta era, papai ama diferente. Mas em primeiro lugar é a mamãe e depois você. Se você me pedir alguma coisa e a mamãe me pedir também, primeiro eu vou fazer o que a mamãe me pediu. Porque é assim que a palavra de Deus diz. E eu não ficava preocupado se ele ia confiar que eu amasse o meu filho ou não. Isso não é um problema meu, isso é um problema de Deus. Eu estou obedecendo Deus. Tentava ser gentil na maneira de falar, mas eu fazia questão de mostrar para eles que tem que ser assim. Porque a palavra de Deus diz assim. E é interessante, né? As esposas, quando recebem a instrução, né? Assim poderão, falando sobre as mulheres mais experientes, orientar as mulheres mais novas a amar, e olha só, né? Como a ordem da lista, a amar os maridos e depois os filhos. Isso é muito importante. Muitos casamentos de 10, 15 anos, 20 anos de casado, eu vi uma separação de uma pessoa que tinha 75 anos, porque não tinha mais razão para viver
com o cônjuge, porque o último filho já tinha saído de casa. Isso é triste. Prioridades erradas. O filho ou os filhos tomaram o lugar do cônjuge. Mães e pais precisam tomar muito cuidado com isso. Você quer uma família inabalável? Acredita no que Deus está dizendo. Agora, cuidado, né? Não deixa de demonstrar amor para o filho. De novo, a gente sempre vai precisar da sabedoria de Deus. Deus ordena aos homens casados que sejam o tipo de marido que pertence a ele. E que tipo de marido é esse? Resumindo, o marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, tampa o ouvido. Vocês não pegarem muito no pé do marido. Mas homens, pensa nisso. Será que nós amamos a nossa esposa como Cristo ama a sua igreja? E será que nós amamos dessa maneira sempre? Eu sei que a resposta é não. Mas a minha preocupação é o quanto você está triste, ou o quanto você fica triste, o quanto você fica incomodado, o quanto eu fico incomodado quando eu não cumpro esse mandamento. Eu sou um daqueles... Bom, Deus entende. Vai continuando no Deus entende, que Deus tem uma mão que quando Ele decide nos disciplinar, baseado em Hebreus 12, tu vai tomar uma bolacha de Deus, que para levantar vai levar um tempo. Porque Ele diz que disciplina a quem ama. Para o seu bem, para o bem da sua esposa, para o bem dos seus filhos. Daqui a pouco vocês vão perceber que às vezes ficar solteiro vai fazer com que você corra menos tentação de pecar. É uma obrigação a menos. Não é uma brincadeira isso. Mas, maridos, pensem nisso. Amar a esposa como Cristo amou. É uma grande responsabilidade. Eu não posso falar muito mais sobre isso. Liderar a família com amor sacrificial. A gente tem que voltar e estudar a vida de Jesus o tempo todo. Deus orienta as mulheres casadas a serem um tipo de esposa que pertence a Ele. E aqui é a esposa que vai seguir as instruções do marido. E se a instrução não exige que a esposa peque, mesmo que ela sofra injustiça, ela tem que se submeter. Não é fácil. Seguir instrução de homens falhos como eu e egoístas não é fácil. Mas foi o esposo que Deus deu para Ângela. E Deus deu o melhor para ela. Do mesmo jeito que Deus deu para mim a melhor. Baseado na obra que Ele queria fazer na minha vida. Nós temos que acreditar nisso. A esposa que pertence a Deus, ela é uma constante aprendiz em se submeter ao marido, da mesma forma que a igreja tem que se submeter a Cristo. O termo submissão aqui, às vezes assusta as mulheres. De novo, eu não tenho tanto tempo para falar sobre isso, mas você saiba que quando Deus disse que o papel da mulher é ser uma auxiliadora, você sabe que aquela palavra usada para auxiliadora, aparece para a esposa e depois não aparece para mais ninguém, só para um ser. Essa palavra depois aparece só para Deus no seu relacionamento com o povo. Vocês, mulheres, receberam uma capacidade e uma função que Deus pegou essa palavra e não deu para mais nenhum outro ser, a não ser para Ele mesmo. Isso não é fantástico? Jesus, Deus se apresenta como nosso auxiliador, como aquele que nos socorre, como aquele que nos assiste. E é isso que a mulher é no seu papel de auxiliadora. Mas para fazer bem esse papel, ela precisa se submeter também à liderança do marido.
Então, você quer uma família inabalável? Os homens aqui casados têm que ser o tipo de marido que pertence a Deus. Um tipo de marido que ame a esposa sacrificialmente. Eu tenho 10 minutos. Está ótimo. Pedi para me avisar. Deus ordena que você seja um tipo de pai e mãe que pertence a Ele. E resumindo, um pai e uma mãe que pertence a Ele não provoca a ira dos filhos. E não provocar a ira dos filhos não significa que não deixa os filhos irritados. Pelo contrário, vai irritar muitos filhos, mas vai irritar os filhos dizendo: ó filho, papai do céu, mamãe, né? E papai do céu ensinou a mamãe, ensinou o papai que você precisa nos obedecer, que você precisa fazer a lição de casa direito, que você precisa ajudar a mamãe também a lavar a louça, instruindo eles no caminho do Senhor e na disciplina do Senhor. E aí tem a questão, né, do uso da vara, que a gente vai falar um pouquinho amanhã, se Deus permitir. Então a gente deixa de irritar os nossos filhos no ponto de vista de Deus, não do ponto de vista dos nossos filhos, quando nós criamos os nossos filhos de acordo com os mandamentos do Senhor. E Deus ordena que os filhos sejam o tipo de filho que também pertence a Ele. E que filho é esse? Filho que obedece os pais no Senhor. A mesma coisa. Papai e mamãe mandou você fazer alguma coisa que não te obriga a pecar, você tem que obedecer. Papai e mamãe pediu para você fazer algo que você crê que é injusto da parte do seu pai ou da sua mãe exigir isso que você faça. Tá bom, você vai fazer. Sofrer injustiça não é pecado. Cometer injustiça é. Então deixa os pais lidarem com Deus na injustiça que eles estão cometendo. Mas se ele não obriga você a quebrar algum mandamento de Deus, se ele diz um não e você diz: mãe, mas isso é injusto, obedece. E obedece com alegria. Senão não é obediência no ponto de vista de Deus. E não tenho tempo para falar sobre isso, porque eu teria que falar do papel dos filhos, que é um outro estudo, e depois do papel do marido também. Deus ordenou os filhos a honrar pai e mãe. E aqui nós temos uma definição razoável do que é honrar pai e mãe. Honrar seu pai e sua mãe é uma atitude de estima e respeito que surge de um coração que deseja agradar e glorificar a Deus por reconhecer que ocupam uma posição delegada por Deus. Não foi o papai e a mamãe que determinou: quem manda aqui nessa casa sou eu. Não foi. Foi Deus que falou: vocês vão liderar os seus filhos. Foi Deus que falou. Então é muito importante os filhos entenderem isso. Nossa família será inabalável quando cada membro da família agir conforme as prioridades determinadas por Deus. E depois tem o relacionamento extrafamiliar, que vem em terceiro lugar. E agora eu vou deixar vocês preenchendo, tá bom? Deus ordena que os cristãos sejam o tipo de membro do corpo de Cristo que pertencem a Ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem se achou assim meio, né, agora eu não vou precisar trabalhar muito na igreja e tudo mais, você está redondamente enganado. Olha que texto que nós temos aí, tá bom? Deixa eu pular aqui. Deus afirma que cada pessoa na igreja tem um serviço a desempenhar, cada um. E Deus afirma que nós precisamos que todos trabalhem na igreja. Então, se tem alguém aqui que está sentado no banco, esquentando o banco, saiba que você está pecando. Tá bom? Você está trazendo prejuízo para a igreja, você só está entortando o banco, que alguém vai ter que desentortar. Deus salvou você para você ser útil para Ele e útil para as pessoas. Quem não é útil é inútil. Deus está dizendo que não merece viver nesse mundo. Está desperdiçando o que Deus está dando. Eu espero que não tenha ninguém aqui, mas como eu não conheço, eu posso falar com liberdade. Entende?
Se você não tem uma obra para fazer aqui na igreja, se você não está envolvido num ministério, você está pecando. É um chupim. Não pode ser assim. Ok? E a Bíblia diz que existe uma cooperação. Ah, Senhor, o que eu fiz? Como é que volta esse negócio aqui? Obrigado. Existe uma dose, uma justa cooperação de cada parte. E mais do que isso, a igreja só vai crescer no ritmo que Deus quer. Não é só se você tiver pastor bom, não. E não é só se você tem diácono bom, não. E não é só se você tem professores bons, não. Uma igreja vai crescer no ritmo que Deus quer, segundo a justa cooperação que vai promover o próprio aumento. Então, se alguém não está trabalhando, está impedindo o plano de Deus. Isso é muito grave. Agora, é lógico que todos nós vamos precisar de sabedoria de Deus para essa questão de justa cooperação. Você não pode deixar de ser um bom pai porque você tem que vir para a igreja. Mas Deus diz que você não precisa ser um mau pai para vir para a igreja. E Deus diz, se eu dei para você um dia de 24 horas e uma semana com 7 dias, significa que é possível cumprir todas as responsabilidades sem pecar. É possível dar assistência para a esposa, assistência para os filhos, cuidar de você mesmo, ok? E é possível também assistir os irmãos. E é possível também ser um embaixador. E para ser embaixador, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá bom? Eu vou pedir um pouquinho mais de paciência porque eu não vou terminar no tempo certo. Para ser embaixador, tá bom? Você não precisa parar, cuidado com o que eu estou dizendo, né? De trabalhar, pegar um ônibus, ir para um lugar e evangelizar. Você e eu, nós somos embaixadores aonde nós estamos. Lá no seu trabalho você é um embaixador. Eu não estou dizendo que você vai parar de trabalhar para falar do evangelho para o seu amigo. Mas a maioria das pessoas conversam algumas vezes enquanto trabalham. As pessoas têm hora de almoço. As pessoas têm um horário de cafezinho. E lá você é um embaixador. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você trabalha, tem acesso a algumas pessoas, tá bom? O acesso que você tem a essas pessoas, o pastor Wagner não tem, outros pastores dessa igreja não têm e outros membros não têm. Adivinha de quem que Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas se elas não ouvirem falar de Jesus? É você que é o embaixador que está lá, meu filho, ou minha filha. Isso é muito importante. E de alguma maneira Deus está dizendo que isso também vai fazer com que a sua família seja uma família inabalável. Um dos efeitos do evangelismo é que o evangelismo nos força, cuidado com isso, a cuidarmos da nossa santidade. Se você souber que lá no seu trabalho você tem que falar de Jesus, você vai tomar cuidado com o que você fala, você vai tomar cuidado com o que você não fala, você vai tomar cuidado com as suas ações, você vai tomar cuidado aonde os seus olhos vão e não deveriam ir. Você não vai tomar cuidado com tudo isso? Você vai falar do evangelho, mas você vem falar de mim? Você fez isso? Vocês estão entendendo que mantém a nossa família inabalável? O plano de Deus é fantástico. Nós temos que acreditar nisso. E aí tem algumas perguntas que vocês têm aí. Também ordena que nós sejamos um tipo de empregado e empregador, né, que honra a Deus. Não tenho tempo de falar sobre isso, ok? Vocês anotem, depois vocês estudem os textos bíblicos aí. E algumas perguntas importantes a ver com essa parte profissional. Você é fiel no cumprimento das suas obrigações, lá nos seus horários de trabalho? Você sabe que, no ponto de vista de Deus, lá onde você trabalha, você é um terceirizado. Você é um funcionário da empresa chamado cristianismo. A empresa cristianismo está colocando você para trabalhar naquele lugar. Para você trabalhar naquele lugar como se você estivesse trabalhando para Jesus.
E isso vai fazer muita diferença. É muito importante nós entendermos isso. Nós temos que trabalhar como para o Senhor. Você trabalha com alegria ou com amargura? Ó, que todo mundo acha que ganha menos do que merece, eu já sei. Tá bom? Eu já fui tentado por isso muitas vezes também. E durante muito tempo eu pensei assim também. Ok? Então não quero entrar nesse mérito. Mas você trabalha com alegria ou você trabalha com amargura? Porque você está trabalhando como para Jesus. Como é que você tem trabalhado? E aí vocês têm um gráfico que se você não tiver como anotar, não tem problema não. Eu cometi um erro, eu devia trazer pronto. Tá bom? Mas é um gráfico que mostra as nossas prioridades. Em primeiro lugar, ok? Eu vivo para glorificar a Deus. Tudo que eu faço é adoração. Adoração é diferente de louvor. Louvor é uma maneira que eu tenho de adorar. Ensinar é uma maneira que eu tenho de adorar. Trabalhar lá na empresa onde você trabalha é uma maneira de adorar. Se você é o dono da empresa, é uma maneira de você adorar. E assim vai, não é? Então, eu vivo para isso e para desenvolver a minha comunhão com Deus. Todos esses textos mostram isso. Minha primeira prioridade. Ok? Mas para eu, né, cumprir, né, essas prioridades, eu preciso ser uma pessoa que pertence a Deus. E uma pessoa que pertence a Deus, se ele é casado, ele é um cônjuge, né? E age como um cônjuge que pertence a Deus. Pai, a mesma coisa, né? Igreja como membro e assim por diante. Vocês têm um outro gráfico aí para ilustrar isso. E muitas vezes nós temos que tomar um pouco de cuidado também, né, com as nossas ações e decisões. Esse gráfico significa o seguinte: o que é mais importante para nós? Quais são as nossas prioridades? As nossas prioridades são relacionamentos. Ok? Então, a nossa primeira prioridade é o nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus acima de qualquer outra coisa. O segundo mandamento é amar o próximo como amamos a nós mesmos. Mas dentro dessa área do próximo, o cônjuge vem em primeiro lugar. Depois vem os filhos e depois vem os outros relacionamentos. Então a prioridade é essa. Primeiro Deus, depois pessoas começando pelo cônjuge, filhos, isto é, pessoas dentro do relacionamento consanguíneo e depois o próximo. Ok? E os assuntos são prioridades também, mas vem em último lugar. Pessoas são mais importantes que dinheiro. Mas, Pierre, e aqui, né? Os nossos pais, a vida sexual, os nossos filhos. Ele está dizendo o seguinte: quando as nossas tarefas, ele está dizendo, tarefas, quando os assuntos envolvem os nossos filhos, ok? Então eu tenho, o meu filho agora se tornou um assunto, um problema, ok? Porque também se torna. Então eu tenho que vir aqui para o meu círculo de relacionamento e dizer, olha, o assunto que agora estou sofrendo com o meu filho, ele tem que ser resolvido primeiro amando a Deus. Deus, como é que eu demonstro o meu amor para com o Senhor para resolver esse assunto ou esse problema que o meu filho criou? Aí você vai dizer, bom, para resolver isso, o meu relacionamento conjugal vai ficar em ordem? Ou eu vou precisar sacrificar o meu relacionamento conjugal? Entende? Para eu resolver esse problema do meu filho, eu vou ter que prejudicar alguém? Então vocês entenderam porque filhos aqui não está aqui dentro, porque nós estamos tratando de um assunto a respeito dos nossos filhos, de um problema. Mesma coisa, vida sexual, marido e mulher, ele é um assunto. Tem mandamentos bíblicos para isso, ok? Mas a minha pergunta é, como é que eu vou resolver agora esse assunto? Primeiro eu vou perguntar para Deus. Deus, como é que eu demonstro amor ao Senhor em primeiro lugar para resolver esse problema? Aí você vai conversar, vai pensar ou no marido ou na esposa, ok?
Como é que eu supro a necessidade do meu marido ou da minha esposa sobre esse assunto, honrando e glorificando a Deus, isto é, sem pecar? Então você resolve esse problema. Deu mais ou menos para entender a diferença de assuntos e pessoas. Agora eu sei que assuntos envolvem relacionamento, mas eu preciso saber distinguir, ok? Ou resolver esses problemas, dinheiro, né? Minhas responsabilidades, lembrando que o que é mais importante para Deus são relacionamentos. Então o meu relacionamento com Deus, isso é, os mandamentos de Deus, que vai determinar quanto tempo eu vou gastar junto com a minha esposa, ou quanto tempo eu vou gastar junto com o meu filho, ou quanto tempo eu vou gastar junto com os irmãos da igreja servindo. E assim eu consigo determinar as prioridades sem pecar. Eu consigo determinar quanto tempo eu preciso dar para o meu trabalho, aquilo que é justo, quanto tempo eu preciso dar para a minha esposa diariamente, exclusivamente para ela, não para resolver os problemas da casa ou dos filhos, quanto tempo eu preciso dar para o meu filho, quanto tempo eu preciso dar para mim mesmo, e 24 horas no dia é suficiente. Tem alguma coisa roubando o nosso tempo. Ok? E depois vocês têm, avaliando as prioridades. Então, um resumo dessa explicação que eu dei. O fundamental no relacionamento conjugal é o relacionamento individual da esposa e do marido em obediência de gratidão a Deus. A esposa, para ser uma boa esposa, ela tem que ter um relacionamento pessoal, íntimo e individual com Deus, que não depende nada do marido. O marido pode até ter se tornado incrédulo. O marido pode ser uma tranqueira. Isso não impede a esposa de ter o seu relacionamento íntimo e individual com Deus. E vice-versa. Então, o fundamental do relacionamento conjugal, ok, é o relacionamento individual da esposa e do marido com Deus. Isso deve vir em primeiro lugar. E quando isso acontece, você vai receber de Deus sabedoria para tratar dos outros assuntos. O fundamental em todos os assuntos, isto é, aquela prioridade fora desse círculo, né, de relacionamentos aí com Deus, é o nosso próximo. Então, primeiro, o relacionamento conjugal, ok? E também o nosso relacionamento com o próximo. Surge um problema, lembra da fila que eu fiz lá por 3 horas? Naquele momento, Deus diz, você não tem o direito de se preocupar exclusivamente com você. O teu problema, você tem um problema com a empresa aérea, ninguém está negando isso. Mas para resolver de maneira correta esse problema com a empresa, você precisa amar o próximo. Amar a pessoa que está te atendendo, amar a pessoa que está na frente, amar a pessoa que está atrás. E tenho que fazer isso colocando Deus em primeiro lugar. É assim que a gente traça boas prioridades. Vamos sofrer injustiças? Qual é o problema? Vamos sofrer prejuízo? Qual é o problema? O mais importante são pessoas. A única coisa que nós vamos levar nesse mundo é relacionamento. Mais nada, tudo vai ficar aqui. E, finalizando, prioridades fora da relação aos assuntos são solucionados por amor e obediência a Deus e o relacionamento correto com os outros. Então, de novo, estou com um problema lá no meu amigo, ou no meu amigo que se tornou meu inimigo no jogo de futebol. Como é que eu resolvo o problema com esse meu amigo que se tornou inimigo? Não é? Bom, desenvolvo o meu relacionamento com Deus, eu pergunto para Deus o que é que te agrada, como é que eu demonstro o meu amor ao Senhor em primeiro lugar para resolver isso?
Como é que eu mantenho o meu testemunho para com o Senhor? E aí eu vou tratar do meu amigo baseado no amor que eu devo ter ao próximo, inclusive aos meus inimigos. E aí você traça isso para a igreja e assim por diante. Né? Em relação a comprar um carro ou não, trocar de casa ou não, tudo se trata com isso. Você vai perguntar para Deus. Né? Quais são os mandamentos, né, que eu corro o risco de quebrar para me comprar o meu carro, ou seja lá o que for. Tem alguém precisando lá na igreja, né, de um recurso que eu tenho, e eu não preciso trocar de moradia agora. Ah, mas se der para trocar, muito bem. Então, dessa maneira nós vamos viver como cristãos aqui nesse mundo. Não é fácil, eu reconheço isso, mas não é fácil porque nós temos que lutar principalmente com o nosso eu, com os nossos desejos. E aí vocês têm no item C, critérios utilizados para avaliar as prioridades. Várias perguntas vocês têm aí. É um exercício para você fazer em casa. No item D tem uma avaliação. Vocês têm aí, né? Item D, avaliação e eficiência da nossa vida dirigida por prioridades. Se você quer levar esse estudo a sério, ok? Responda essas perguntas de 0 a 10 com honestidade, pedindo para Deus realmente sondar o seu coração. No item E, plano de comprometimento implementando novas prioridades. O que significa isso? Você agora está fazendo uma avaliação da sua vida. Ou melhor do que isso, alguém te chama e diz, eu preciso que você faça isso. Ou a mulher, a sua esposa, marido, eu gostaria que você fizesse isso. Não é? Ou o marido para a esposa, eu gostaria que você assumisse esse compromisso. Então, o que você precisa fazer? Ok? Primeiro você precisa se comprometer em agradar e glorificar a Deus através de uma vida mudada e obediente. Então é isso, Deus, eu quero me comprometer com os seus mandamentos. Se eu precisar mudar as áreas da minha vida, qualquer área, eu quero mudar. Me mostra o que eu preciso fazer. Quais são as áreas que eu preciso mudar? Quais são os comportamentos ou o comportamento que eu devo mudar? Lembrando, né, se você é casada, você tem alguém que você precisa, né, consultar. Né? Marido, você vai tomar uma decisão, não é porque você é líder que você pode simplesmente tomar uma decisão. Deus te deu uma auxiliadora. Se você não for buscar conselho da sua esposa, você já está pecando. Você já está sendo arrogante. Você está dizendo, Deus, eu não preciso de uma auxiliadora. Deus vai perguntar, então por que tu casou? Porque eu te dei uma esposa para ser sua auxiliadora. Bom, como você casou, me obedece. Porque eu vou usá-la. E se você não for consultá-la, fique sabendo que você está correndo um sério risco de tomar decisão errada. E, com certeza, mesmo que você não esteja tomando uma decisão errada, você está pecando contra mim. Deus está dizendo, porque você não está usando um recurso que eu te dei. Você não tem fé na minha instrução. E já por si já é um pecado. Ok? Como é pecado a mulher tomar decisão sem conversar com o marido. Como é decisão os filhos tomarem decisão sem conversar com os pais. Aí você vai avaliar quais as responsabilidades que estão sendo negligenciadas devido às prioridades erradas. Chega em casa hoje, começa a perguntar como é que eu estou sendo como membro dessa igreja. Baseado no pouco que eu ouvi aqui. Estou negligenciando o que? Anota lá. Porque você vai ter que ajustar as suas prioridades. Senão você está correndo perigo e a sua família também. E aí, o terceiro item. Se o novo compromisso pode ser medido em tempo, então faça uma avaliação por escrito. E aí tem uma agenda, você tem uma agenda aí. Ok? Comece a escrever
O que você faz da meia-noite às 6? Da meia-noite às 6 eu preciso dormir. Tá bom. Então, se você está dormindo, não é? Mas eu quero saber depois o que você está fazendo das 6 até meia-noite. Porque se você continua dormindo, tem alguma coisa errada. Então você coloca o que você está fazendo no papel. Isso vai ajudar você a ver como é que você está fazendo, usando as 24 horas. Você tem que acreditar que você tem um Deus que te ama. Ele vai iluminar você. Eu não posso dizer como é que você vai organizar o seu dia. O pastor Wagner também não pode dizer. Ele vai dar princípios bíblicos. E vai dizer, agora é você e Deus. Item 4. Se o novo compromisso envolve pensamento, desejos, recursos ou outros compromissos, faça uma decisão pensando e agindo em verdade. Deus nos ordena a pensar nas coisas no alto. Então tem hora que você vai perguntar, bom, isso vai contribuir com o quê? Sobre a minha vida eterna. Isto vai contribuir com o quê? Para eu ser mais parecido ou parecida com Jesus. É assim que tem que ser feito. Pierre, isso dá muito trabalho. Dá mais trabalho consertar as decisões erradas que você toma. Te garanto. Entende? O pecado é um fardo pesado, porque ele traz prejuízo. É muito mais pesado lidar com as consequências das decisões erradas do que sentar e planejar para viver de acordo com a vontade de Deus. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo hoje. E a boa notícia é que vocês estão de parabéns. A má notícia é que eu continuo pregando amanhã e vou precisar da paciência de vocês de novo. Tá bom? Ok, mas uma família será inabalável enquanto suas ações forem norteadas pelas prioridades determinadas por Deus. Não fique assustado com esse monte de informação. Não fique assustado que você tem que sentar e colocar no papel. Não fica. Começa a fazer que você vai ver que funciona. E você tem um Deus que te ama. E Ele quer que você seja, em primeiro lugar, um cristão inabalável, para que a sua família também seja, para a honra e glória dele. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida.